Graças. Cristo ressuscitou. Cristo é enviado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o segundo domingo da Páscoa. Continuamos então alegremente a festejar a ressurreição do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, na sua santa ressurreição dos mortos, aquele que é a verdadeira vida e que nos dá a vida, aquele que é o verdadeiro amor e que nos dá então o verdadeiro amor. E hoje a Santa Igreja, na sua carta, diz que hoje é então Antipáscoa. Antipáscoa não quer dizer exatamente em português são aquelas pessoas que são antipáscoa. Não tem nada a ver. Antipáscoa não tem nada a ver com antipáscoa. Antipáscoa é uma palavra grega, não é? Que significa em vez da Páscoa. Então hoje é chamado Domingo Novo, o domingo em que realmente renovamos então a Páscoa do Senhor, como a celebramos no domingo passado e nesta semana brilhante que passamos, em que não houve jejum, em que todos então comemos os ovos da Páscoa, os bolos da Páscoa, carnes, peixes, e realmente hoje é a renovação da Páscoa, é a chamada de Domingo Novo. Essa renovação da Páscoa, queridos irmãos e irmãs, deverá permanecer em nosso coração durante todo o ano. E cada domingo é então uma pequena Páscoa. Uma pequena Páscoa que nós então vivenciamos todos os domingos. E que todos os domingos seja para nós o primeiro. E que seja para nós também o último domingo da ressurreição, em que temos então a oportunidade então de glorificar o Senhor nosso Deus, a sua ressurreição dos mortos e a nossa esperança então na vida eterna. Ouvimos o Santo Evangelho que então hoje é também chamado Domingo de Tomé, como é todos os anos, e mais uma vez sabemos que o tema deste domingo é de São Tomé. Não é repetição, queridos irmãos e irmãs, é uma lembrança. É uma lembrança todos os anos em que nós vivemos, é uma lembrança e um aprendizado que devemos então interiorizar em nossos corações e em nossas almas, que era a incrueldade de Tomé. Cristo apareceu depois de ressuscitar dos mortos muitas vezes e esteve aqui na terra durante 40 dias para fortalecer a fé dos seus discípulos e apóstolos, para o seu grande trabalho, como diz no Evangelho: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quem perdoares os pecados serão perdoados, a quem não perdoares os pecados não serão perdoados. Então aqui, queridos irmãos e irmãs, Deus, então no Evangelho de hoje que ouvimos, deu esse poder a seus sucessores os apóstolos e aos sucessores dos apóstolos, os bispos e os padres, de ligar e desligar, de perdoar e de não perdoar os pecados. Então, queridos irmãos e irmãs, sabemos que Cristo então está misticamente aqui conosco na Santa Igreja, nesta grandiosa festa da ressurreição, e apareceu aos discípulos, quando eles estavam todos reunidos, não é? E Cristo lhe disse: a paz esteja convosco. E essa paz, queridos irmãos e irmãs, não é a paz do mundo. A paz que Cristo dá não é a paz que o mundo dá. A paz que Cristo dá, o mundo não a pode dar. Então Cristo, estando ali no meio dos apóstolos, dizendo: a paz esteja convosco, para consolar então os corações dos seus discípulos perante a sua paixão e ainda na sua alegria
de o ver então ressuscitado, ainda não tinham digerido bem, não é? Os apóstolos, vendo que Cristo então ressuscitado aparecia à sua frente. E vemos que Tomé, pela providência de Deus, não estava então nessa primeira aparição dos apóstolos, pela providência de Deus, não estava. Então os discípulos foram a Tomé e disseram: olha, vimos o Senhor ressuscitado. E Tomé: bem, se eu não vi com os meus próprios olhos, se não tocar nas suas feridas, onde ele foi pregado na cruz, eu não acreditarei. Mas, queridos irmãos e irmãs, a Santa Igreja e nos Tropários ouvimos também que esta dúvida de Tomé não era falta de fé e também não era dureza de coração. Esta boa dúvida de Tomé, como diz nos Tropários, ouvimos, é realmente a necessidade que Tomé tinha e a certeza que ele queria ter em seu coração de que aquilo que falavam era verdade e queria experienciar por ele próprio, pessoalmente, e poder ver o Senhor ressuscitado. É óbvio que todos nós temos dúvidas em nossos corações, mas não podemos deixar que isso afete então a nossa fé, nem que a nossa fé enfraqueça e diminua à medida que o tempo vai passando e que vamos perdendo as forças e que vamos duvidando de tudo e mais alguma coisa. Então Tomé realmente teve essa dúvida, mas essa dúvida não era em si dureza de coração, era uma necessidade que Tomé tinha de querer ver mesmo pessoalmente, tirar então todas as suas dúvidas, tudo aquilo que podia pairar então nos seus pensamentos. Cristo apareceu novamente no mesmo lugar e aí também já estava Tomé. Cristo entrou com as portas fechadas e Cristo entrou com um corpo glorioso. Cristo, vendo então os pensamentos de Tomé, chama Tomé e disse: anda cá, Tomé, toca aqui a mão, vê os cravos, os furos, vê aqui o lado onde eu fui, onde a lança passou, toca aqui, toca, vê, o espírito não tem carne nem ossos. E, queridos irmãos e irmãs, essa carne e osso passou com as portas fechadas. Por isso, poderemos ver, queridos irmãos e irmãs, a realidade da ressurreição de Cristo e do seu sofrimento por nós. É que nos vai dar essa possibilidade de nós também termos esse corpo glorioso, como Cristo tem, esse corpo, essa carne e osso, que passam entre as portas, que passam entre as paredes. É um corpo glorioso que nós e a nossa mente não consegue alcançar, não consegue imaginar o como ou porquê, porque para Deus tudo é possível. Então, na nossa mentalidade é difícil de compreender como é que um corpo com carne e osso passa por uma parede ou passa por uma porta, e passa porque é um corpo glorioso, não um corpo com este material que a gente tem. Então Cristo aqui fala em carne e ossos, mas não fala em sangue. Então, é a diferença, queridos irmãos e irmãs, de um corpo glorioso para o nosso corpo material que a gente carrega. Então Cristo, pedindo a Tomé que o tocasse, Tomé, ao tocar a Cristo, disse: meu Senhor e meu Deus. Aí ficou tudo esclarecido. Tomé realmente já não tinha mais dúvidas naquilo que era a maior dúvida dele, e ele querendo ter realmente a certeza, não por falta de fé em Cristo, mas pelo seu próprio feitio, e cada um de nós tem o seu próprio feitio, mas que possa ser trabalhado também dentro de nós, no nosso dia a dia, para que não atrapalhe a nossa fé, para que não atrapalhe o nosso relacionamento pessoal com Deus e com os nossos irmãos. Cristo disse a Tomé: bem, porque viste, acreditaste. Felizes aqueles que não viram
e que acreditam. Aqui, queridos irmãos e irmãs, os santos apóstolos foram testemunhas vivas, então, das palavras e das ações que Cristo teve durante o seu ministério de 3 anos. E nós que temos provas e testemunhas oculares da ressurreição de Cristo e que os apóstolos morreram martirizados com cabeças cortadas, crucificados de cabeça para baixo, crucificados em cruzes em forma de X, como Santo André, que morreram pela fé em Cristo. Morreram em vão? Morreram porque eram maluquinhos? E que não tiveram problema nenhum em pregar o Evangelho e serem mortos por isto? Como o apóstolo Paulo, como todos os mártires e santos, até aos dias de hoje? Isso foi em vão? Será que isso foi mesmo em vão? Ou nós ainda temos dúvidas que Cristo ressuscitou? Ou nós ainda temos dúvidas que Cristo está vivo? Ou ainda nós temos dúvidas até da nossa própria ressurreição? E, queridos irmãos e irmãs, o Arcos, que é benzido na noite de Páscoa e distribuído no sábado de Páscoa, neste caso, hoje, domingo, é, então, e significa a presença do Mestre entre nós. O Arcos significa, então, e quer dizer em grego, pão fermentado. Então, os discípulos, quando Cristo ascendeu aos céus, quando Cristo subiu aos céus, os apóstolos, lembrando das palavras de Cristo, lembrando então das suas ações, dos seus milagres e da sua ressurreição, eles, quando se juntavam para comerem o corpo e sangue de Cristo, todos juntos, eles deixavam então um pão na cabeça da mesa, representando assim o próprio Cristo invisível, que sempre estará vivo em nossa presença na Santa Igreja em todos os dias da nossa vida, pela eternidade. Glória a Ele, a todo sempre. Amém. Cristo ressuscitou.